aí, cabeção, você sabia que houve um tempo na história da humanidade em que o alumínio contido nesta latinha valia mais que ouro? Como a química ajudou a popularizar esse importante metal? É o nosso assunto de hoje. Roda a vinheta! De novo. É isso aí, cabeção. Preparamos para vocês com muito carinho uma série de 5 vídeos sobre eletrólise. Garanto a vocês que ao final do 5º vídeo você estará preparado para responder a questão de eletrólise do seu vestibular. Vamos começar? Inicialmente, vamos fazer a revisão de 2 importantes reações inorgânicas, a reação de síntese e a reação de análise. Na reação de síntese, nós juntamos 2 ou mais substâncias para dar origem a apenas uma substância. É a síntese da água, onde nós unimos hidrogênio mais oxigênio e produzimos água. É a síntese da amônia no processo Haber-Bosch, nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia. É a síntese do ácido sulfúrico através do processo de contato catalítico, enxofre, oxigênio e água, dando ácido sulfúrico. Então, 2 ou mais substâncias se unem, dando origem a apenas uma, reação de síntese. O contrário da reação de síntese é a reação de análise, onde uma única substância vai dar origem a 2 ou mais substâncias. Normalmente, essa decomposição, esta análise, ela não é espontânea. As substâncias da natureza não andam por aí se decompondo ao bel prazer. Esta decomposição, normalmente, ela precisa ser provocada, ela precisa de um fator externo. Então, de forma artificial, nós vamos quebrar as substâncias para que elas revelem do que elas são feitas. Nós podemos usar para isso a luz. Quando nós usamos a luz como fator para decompor uma substância, nós chamamos a decomposição de fotólise. Este símbolozinho de lambda representa a luz. Nós vamos decompor o peróxido de hidrogênio, submetido à presença da luz, e ele se revela em água e oxigênio. Fotólise porque está sendo provocado pela presença da luz. Está entendendo? Beleza. Para quebrar uma substância através de fogo, aquecimento, nós chamaremos de pirólise. Por exemplo, a quebra do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e liberando um gás, o gás carbônico, nós chamamos de pirólise. Essa pirólise particular, ela é chamada de calcinação do carbonato de cálcio, decompô-lo em altas temperaturas. E aqui que vem a grande revelação da nossa aula. Lise significa quebra. Eletrólise significa quebrar a substância usando o quê? Usando uma corrente elétrica. Então, se alguém perguntar para você o que é eletrólise, você vai responder: é uma reação de análise ou decomposição provocada pela passagem de uma corrente elétrica. Massa! O óxido de alumínio, por exemplo, é uma substância extraída do minério chamado bauxita. Passa por ela uma corrente elétrica e ela se revela em alumínio e oxigênio. É assim que a indústria produz alumínio. Através do minério, nós submetemos o minério a uma eletrólise, produzindo o alumínio. O 3º metal mais produzido do mundo. O Brasil é o 6º país que mais produz alumínio no mundo. E nós temos o orgulho de sermos o número 1 em reciclagem desse alumínio. Então, o alumínio é obtido a partir da eletrólise da bauxita, o óxido de alumínio submetido à passagem de uma corrente elétrica. Porém, pessoal, para que a corrente elétrica passe pela substância, é importante que essa substância tenha sido antes transformada em íons. Sem a presença de íons, não haverá passagem de corrente elétrica. Então, se eu perguntar para vocês,
Qual é o processo que dá início a uma eletrólise? Você vai dizer, toda eletrólise começa por uma dissociação iônica. E o que é a dissociação? Ela pode ser a separação dos íons ou produção dos íons. Se for produção dos íons, nós vamos chamar de ionização. É o que acontece, por exemplo, nos ácidos. Os ácidos não sofrem dissociação. Os ácidos sofrem ionização, formação, produção dos íons. E para que esses íons? Para que possa passar a corrente elétrica. Exatamente. Veja, o cloreto de sódio ele é um sólido. Ele é um sólido que não conduz corrente elétrica. É um sólido que nós chamamos de isolante. Porém, se você aquecer o composto até o seu derretimento, ou simplesmente dissolvê-lo em água, ele vai liberar os seus íons, passando a ser condutor de corrente elétrica. Quando nós separamos os íons usando aquecimento, você diz que houve uma dissociação ígnea. Quando nós separamos os íons usando água, você diz que houve uma dissociação aquosa. E é justamente aqui que está a classificação da eletrólise. Eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Passar a corrente elétrica por uma substância derretida ou passar a corrente elétrica por uma substância dissolvida em água. Por quê? Porque só assim ela liberará íons e vai se tornar condutora de corrente elétrica. Tá massa? Vamos ver isso nos exercícios? Vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão extraída da prova do Enem. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram omitidos estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico, uma importante informação do enunciado. Esse H3A da última equação é o ácido cítrico. A questão pede a ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação de gás ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. Veja, nós vimos no início da nossa aula que ionização ela ocorre em ácidos, como o próprio enunciado da questão falou, que o ácido é o H3A, então a ionização é a equação de número 4. Você tem na letra A e você tem na letra E. A segunda, a questão que é dissociação iônica, ou seja, uma substância iônica liberando íons. Tirando a equação 4, qual outra libera íons? Somente a equação 1. Um sal liberando íons, a gente chama de dissociação iônica. Então, a dissociação iônica ocorre em 1. A primeira é 4 e a segunda é 1. A formação de um ácido. Veja, as reações que sobraram são 2 e 3. Na 2 forma-se CO2 e água. Na 3 forma-se ácido carbônico. Então, se o Enem pedia a formação do ácido, só podia ser a 3, resposta letra E. Beleza? Vamos para mais uma. Exemplo 2. No filme fotográfico, quando exposto à luz, veja, eu já grifei aqui, exposto à luz, ocorre a reação em que o brometo de prata se decompõe em prata e bromo. Decomposição provocada pela luz, nós chamamos de fotólise. Letra C de coraçãozinho. Vamos para a próxima. O exemplo 3 é uma recente questão do Enem, Enem 2003. Tem um texto que fala assim: eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando pilha como fonte de força. Decompor a água usando uma pilha, o que é isso, pessoal? É eletrólise. O comando da questão é o seguinte: o princípio do método apresentado, ou seja, eletrólise, é utilizado industrialmente onde? Nós vimos durante a nossa aula que a extração do alumínio a partir da bauxita ocorre por eletrólise. Portanto, mais uma vez, letra C de cabeção.
É isso aí, cabeção. E se você quer receber mais questões sobre esse assunto, mande um e-mail para nós, cursoquimicafácil@hotmail.com. Aguardamos seu e-mail e até a próxima!